E agora eu tenho o prazer de receber o Fernando Ideu, querido Fernando Ideu, quanto tempo, saudade de você, bom te ver aqui mais uma vez. E eu quero, enfim, apresentar para quem não conhece o Fernando Ideu Lacerda, advogado criminalista, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é PUC, a da PUC, né? E é professor da Escola Paulista de Direito. Tudo bom, Fernando Ideu? Como é que você está? Bom dia, meu querido amigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Sempre uma alegria. Muito bom. Vamos, fica para a gente então como é que se deu essa questão da Transparência Brasil. Você e o Marco Aurélio de Carvalho, né? Vocês recorreram à PGR, né? Foi isso que. Esse é o processo? Não, isso, na verdade, Conde, é fruto de um trabalho que já vem desde 2021, né? De investigação nossa, né? Basicamente em duas frentes, né? Primeiro, em documentos públicos, né? Memorandos, documentos, comunicações públicas que tivemos acesso aí na internet, disponíveis publicamente, de memorandos trocados entre a Transparência Internacional e a força-tarefa da Lava Jato no âmbito dessas colaborações, delações, leniências, né? Uma cooperação, algo que à época já nos pareceu muito estranho, esse tipo de cooperação entre o Ministério Público Federal, a Força Tarefa da Lava Jato, e uma ONG internacional, né, que se diz aí, que diz que promove aí integridade e medidas contra a corrupção, né? A época já parecia estranho, mas isso vem ainda mais, né, reforçar a nossa suspeita de que algo de estranho acontecia ali quando da Vaza Jato, e a gente nota ali diálogos, né, conversas sobre como se daria essa cooperação entre MPF e Transparência Internacional, e ali se fala em burlar, fala-se explicitamente ali, né, no diálogo deles, em burlar o controle do TCU. Né, em burlar o controle do TCU, de ter meios para a gestão desse recurso, burlando, desviando o controle do TCU. Isso está lá nos diálogos da Vaza Jato, certo? Então, a gente, diante disso, né, dos valores bilionários em questão nas leniências, desses memorandos entre Transparência Internacional e Ministério Público Federal e os diálogos da Lava Jato, a gente submete isso, veja, ninguém está tirando conclusão precipitada, né? Ninguém está falando que houve desvio, que houve, de quanto tenha sido o desvio, e sim, nós estamos falando, existem fatos aqui que justificam, e na verdade não só justificam, mas impõem uma investigação em nome da soberania nacional e do interesse público. Veja, são valores bilionários, é uma entidade estrangeira, Ministério Público Federal, né? Estava se falando ali privadamente entre eles em burlar o controle do TCU, né? É algo muito estranho, né? É preciso. Está na spoofing? Esse questão spoofing, exatamente, material da spoofing. E que se tornou público, né? Então, assim, são fontes públicas, consultamos somente fontes públicas. E trago na minha petição inicial isso, né? Esse diálogo falando aí de burlar o controle do TCU. Então, diante disso tudo, a gente levou isso ao STJ. Por que levamos ao STJ inicialmente? Por conta de envolver, possivelmente, subprocuradores gerais da República, né? Cujo foro competente é o STJ. Certo? Então, por isso que no primeiro momento a gente apresenta essa nossa petição em nome do Rui Falcão, é o deputado Rui Falcão que toma essas medidas, né? Levamos isso para o STJ. Isso em 2021 ainda, tá, Conde? 2021. Perfeito. Aí, o próprio Ministério Público Federal, na gestão do então PGR Augusto Aras, suscita a competência do STF para esse feito, falando que existem no STF, né, assuntos cujos fatos aí são conexos ao nosso pedido de investigação, de apuração da relação entre Transparência Internacional e o Ministério Público Federal. Então, aí isso vai então para o STF a pedido da PGR, certo? Então, e aí, em razão da conexão, né, de haver já fatos de relatoria do ministro Dias Toffoli, isso vai
para o relator Dias Toffoli, e ele decide, né? E ele decide, acolhendo aí o nosso pedido, né? Decide tomar providências em relação a esses fatos. Né? Agora, esse pedido não é de 2021, vocês fizeram é um pedido novo. Esse. Não, é desde 2021, é o mesmo procedimento. É o mesmo procedimento? É o mesmo processo? É o mesmo procedimento. Que vai para o STJ, depois, por conta da provocação da PGR, vai para o STF, né? E o nosso pedido é o mesmo lá de 2021, para que isso seja apurado. Apurado em que medidas, né? Vê se houve crime, então a PGR tem que atuar. Vê se houve improbidade administrativa, o Ministério Público tem que atuar. Vê se houve dano ao erário, por isso o Tribunal de Contas e a CGU devem atuar. Entender efetivamente o que aconteceu, e é por isso que o ministro Dias Toffoli, acertadamente, ele pede cópia da PGR de tudo que já foi apurado, porque em determinado momento a PGR falou, nós já estamos apurando isso internamente. Então, mas isso não veio a público ainda, isso não veio às autoridades. Então, o ministro Dias Toffoli pede para que seja lhe enviada a cópia do que foi apurado, manda uma comunicação ao Tribunal de Contas da União e à CGU para apurar possíveis desvios de recursos, né, para saber o que de fato houve com esses valores de leniência, e manda cópia para a PGR, para a AGU, para o Ministério da Justiça e para o Congresso Nacional para que tome as medidas cabíveis, né? Então, a AGU tem que analisar, Ministério da Justiça, Congresso, para ver de fato o que houve. Se houve crime, se houve infração administrativa, se houve infração ética, se houve dano ao erário, tudo isso a gente precisa ser... Aquela coisa, né? Quem não deve, não teme. Então, enfim, se a transparência internacional considera que não cometeu nenhum tipo de desvio, ela não precisa estar, digamos, indignada, hostilizada e tudo mais. Você viu a resposta, evidentemente, deles no Twitter, né, da Transparência Internacional. Eles dizem de um processo anterior, eu queria que você explicasse isso para a gente, que já tinha sido julgado o fato deles não terem recebido nenhum valor, e estão dizendo que isso, digamos, de uma certa maneira... deslegitima esse requerimento? Explica para a gente o que é isso aí. Bem, eu vi a resposta, mas eu desconheço qualquer procedimento aí em que tenha ficado constatado que não houve qualquer irregularidade. Aí desconheço essa parte. O que eu sei é que a nossa provocação não é uma acusação, não é uma imputação de fatos, é um pedido de investigação. Isso tramita perante o STJ. Então, eles falam lá de fake news, né? Não tem nenhuma fake news aí, né? Isso passa primeiro pelo crivo do STJ, certo? O STJ dá andamento. Isso chega na mão do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República não só dá andamento, como entende que o foro adequado é o STF. Isso chega até o STF. O STF não só entende que há fundamento, como agora... pelas mãos do ministro Dias Toffoli, dá prosseguimento, acolhe o nosso pedido e comunica os fatos para a Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça, Advocacia-Geral da União, Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União. Esses são os fatos, certo? Agora, mas a gente não geriu recurso. Ok, né? Ok. Mas é preciso dar transparência a essa gestão ainda muito opaca da Transparência Internacional. Então, assim, em nenhum momento a gente está formulando acusação, a gente não está falando de valores ainda. O fato havia acordo, né, acordo de leniência de ordem de bilhão. Havia troca de memorandos sobre como se daria a gestão desse recurso. Vai montar uma fundação. Como que a gente vai fazer para projetos... A Transparência Internacional estava numa espécie de consultoria com a Lava Jato. O que é irregular. Precisaria de autorização do TCU para fazer isso? Exato. Imagine, Conde. O Ministério Público Federal vai fazer uma leniência aqui, e quem que a gente vai... Como que a gente vai fazer a gestão de recursos? Vamos chamar uma ONG internacional. Isso é uma loucura, certo? Do ponto de vista da soberania nacional mesmo. Isso é uma loucura. Isso... veja... Já há interesse, a gente sabe dos diversos interesses estrangeiros aqui na ação da Lava Jato, que atingiu diretamente o setor de petróleo, a indústria da construção civil, setor de energia. Então, assim, você, nesse contexto, querer chamar um órgão, uma ONG internacional,
para ajudar a formatar, a estabelecer as regras da governança desse dinheiro. Vamos montar uma fundação, quem que vai estar no conselho? E isso se torna ainda mais grave quando no âmbito da Vaza Jato, lá da spoofing, a gente tem acesso às mensagens que diz que eles queriam burlar o controle do TCU. Então, assim, mas por que será que queria burlar? Né? É realmente muito estranho. Eles usam a palavra burlar? Eu preciso resgatar o contexto ali, mas era aí, vamos contornar, né? Vamos evitar o controle do TCU, que obviamente teria que ser ouvido aqui, certo? Obviamente que o TCU teria que zelar pela gestão desses recursos vindos da leniência. Então, assim, entre eles ali nos diálogos, queriam desviar esse controle. E, formalmente, estavam palpitando, sim, em como se daria a gestão. Lembra aquela história da fundação bilionária ali? Claro, né? É isso que está ali jogando. Eles estavam com essa missão. Falar, vamos fazer um acordo de leniência, vai ter bilhão aqui, beleza. O que a gente vai fazer com esse bilhão? Né? Essa era a dúvida. E nós temos que saber o que eles estavam tramando, o que eles estavam pensando em fazer com esses recursos. É legítimo, você tem que saber, né? Perfeitamente, deu aqui trazendo todas as informações que eu acho que não foram ainda devidamente processadas, porque a imprensa convencional brasileira tá de luto, né? Porque eles nunca imaginaram, né, que a transparência internacional iria ter, digamos assim, iria ter problemas, né, de transparência, justamente. Eles acham que a transparência... Inclusive, eles acabaram de divulgar esse ranking, que é feito de uma maneira bastante discutível, né? Da percepção de corrupção, de que o Brasil caiu 10 posições, dizendo coisas estranhas, né? De nomeação de Zanin. Você viu esse ranking publicado aí da transparência? Agora, deixa eu mostrar aqui mais uma vez para o público e para você, meu querido Ideu, essa foto aqui que está circulando nas redes, que essa aqui é uma diretora da Transparência Internacional. Essa foto é de 2016 e ela aqui, enfim, me impressiona a sem cerimônia, quer dizer, uma suposta ONG, né, apartidária, e que celebra, digamos assim, ataca então o ex-presidente Lula, que estava sendo perseguido de maneira covarde, tudo ficou provado depois pelo STF, agora é o atual presidente da República. Quer dizer, que apito que toca essa transparência internacional? Agora, a despeito também desse processo, vocês chegaram a ver de onde como é que surgiu isso em Berlim, quais são as representações do mundo? Isso faz parte, digamos assim, das preocupações de vocês com relação a essa ONG? Veja, Conde, o que foi a Lava Jato? Né? Agora estamos chegando aqui 10 anos, né, dos primeiros atos da Lava Jato de 2014. Olhando hoje no retrovisor, a gente consegue enxergar muito claramente a existência ali de uma reunião circunstancial de pessoas de diversas frentes e diversas instituições com interesses díspares aí, mas com alguns propósitos em comum. Né? Essas pessoas, e não é só o judiciário, né? É o Ministério Público, é o juiz, mas é também a mídia, setores da imprensa, são também essas ONGs internacionais, são setores da extrema-direita que se beneficiaram com isso, enfim, cada um com seus interesses, mas no fim todo mundo estava buscando poder e grana, certo? Poder e grana, seja através da visibilidade, seja através do impedimento de candidaturas populares que não vinham sendo conseguido derrubar na urna. Né? Dilma conseguiu vencer aquela eleição contra o Aécio. Então, assim, e logo depois começa a Lava Jato. Então, assim, é claro que houve ali, né, uma reunião circunstancial, é verdade, mas uma reunião de interesses diversos ali com alguns propósitos em comum. Então, é esperado mesmo que haja reação intensa de setores da mídia defendendo a transparência internacional. Isso não me surpreende. Isso não me surpreende. Eles estavam do mesmo lado durante um bom tempo. Né? Agora, muita gente já está pagando o preço. A fatura já está chegando para muita gente. A fatura já chegou para o Deltan Dallagnol, certo? A fatura está chegando para o Sérgio Moro, certo? A fatura está chegando, né? Acho até que mais rápido do que se esperava. Sem dúvida. Por conta da Spoof, por conta da Vaza Jato, porque muitas das coisas que a gente já enxergava e
e intuía, a gente teve certeza com a Vaza Jato, a gente teve certeza com essas mensagens que eles trocavam no privado aí, embora não seja vida privada, seja vida pública, porque esses caras estavam usando o cargo público, usando função pública para impor projetos pessoais de poder e de enriquecimento pessoal. Então, essas pessoas estavam ali concretamente operando para derrubar um governo, eleger outro e impor seus interesses. Então, assim, agora a fatura está chegando, chegou para o Dallagnol, vai chegar para Sérgio Moro. Será que esses caras da Transparência Internacional vão passar ilesos ou eles vão ter que explicar? Não estou dizendo aqui que fizeram efetivamente algo de errado, mas o que eles estavam pretendendo aqui no Brasil? Eu acho, Fernando Ideu, quando eu vi que o Toffoli tinha... E o Toffoli usa no despacho dele a expressão fatos gravíssimos, né? Ele usou essa expressão. Quer dizer, não é uma coisa trivial, e eu acho que o Brasil tem que ficar alerta, porque a Lava Jato, né, e auxiliada por entidades e interesses internacionais, ela devastou a economia, o emprego no Brasil, a institucionalidade, né? Tudo foi por água. Então a gente não pode mais, ao primeiro sinal, né, de assédio, né, no sentido da soberania nossa, nós precisamos reagir imediatamente. Agora, é incrível, você falou, concordo com você, foi até mais rápido do que a gente esperava. Quem diria, né, Fernando Ideu? A gente, tantos encontros que a gente fez, junto com prerrogativas e tal, né, requerendo, denunciando, a Lava Jato ainda em alta na imprensa, e agora eles estão na sarjeta total, né? O que você achou das decisões do Toffoli com relação à leniência da Odebrecht e outras que estão pipocando por aí com relação à Lava Jato? Quer dizer, a Lava Jato se tornou imprestável para tudo que ela operou nesses tempos todos aí? Bom, a gente agora está vivendo uma fase de reparação, né? Então a gente assistiu desde 2014 aí a ascensão da Lava Jato, muito estimulado pelo histórico do mensalão, muito estimulado pelas então recentes manifestações do junho de 2013. E ali se formou aquele caldo de cultura para viabilizar esse discurso anticorrupção, o empoderamento do Ministério Público, o enrijecimento das legislações, tudo isso foi gestado ali no 2013, né? E eclodiu no 2014 com o início da Lava Jato, com as operações, o espetáculo, né, midiático, com a detonação das reputações, né? As reputações ali foram cada manhã, cada semana era uma manhã, um alvo, uma busca e apreensão, né? Essa lógica das operações. O conceito de operação ele não existe no processo penal, né? Ou existe um inquérito, uma investigação, ou um processo. Operação não existe, não faz isso do ponto de vista jurídico não existe, né? É um jogo de marketing ali, né? Então, tudo isso, né? Isso veio numa crescente, né? 2014, aí impeachment, prisão do Lula, eleição do Bolsonaro. Isso foi um projeto que levou à ascensão da extrema-direita, né? Muitos atores conscientes, outros manobrados ali, mas fato é que isso foi um movimento que afetou, que impactou diretamente, centralmente, a política nacional e a própria soberania nacional. O que aconteceu com a Petrobras, com as grandes empreiteiras, com o setor de energia, a gente sabe, é só olhar, né? Agora, esses danos todos que foram causados, muitos deles são irreparáveis. Veja, eu tenho a impressão clara e absoluta que o Lula ia ganhar aquela eleição, se não tivesse preso, se não tivesse sido impedido. Ele estava em primeiro, né? Na véspera estava em primeiro. Se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse, primeiro, sido impedido de se candidatar, ele teria se candidatado e teria sido eleito. Mais do que isso, se ele não tivesse sido preso, ele teria apoiado intensamente, publicamente, feito caravanas do Haddad, e teria elegido o Haddad. Mas ele não só foi impedido, foi preso. Na entrevista. E ele foi proibido, ele foi censurado, ele não podia nem falar, bicho. Então, assim, é óbvio, né? Esse dano é irreparável, cara. Esse dano é irreparável. Como é que você vai fazer esse fenômeno Bolsonaro com o crescimento da extrema-direita? Isso é um dano irreparável. Há, porém, outros danos que são mensuráveis.
que são mensuráveis e ainda estão sendo produzidos. Esse movimento de rediscutir a leniência é um movimento absolutamente legítimo, e não é só o interesse das pessoas que vão ter que pagar essa obrigação, é soberania nacional, bicho. É a gente entender qual foi o contexto que isso foi feito, para onde esse dinheiro ia, quem que estava operando e quais foram as ameaças, os constrangimentos que as pessoas receberam. Para quê? Uma, para reparar, obviamente, mas dois, para historicamente a gente ter a dimensão do que aconteceu e impedir que isso jamais aconteça, como você mesmo coloca, para que a gente consiga perceber, ainda na fase embrionária, esses ataques à nossa soberania nacional e possa reagir. Porque senão a gente vai estar... Não acontece de novo, né, o Ideu? Esse é o fato, né? Pode acontecer de novo. Vai repetir isso novamente, cara. A gente está vendo agora, Code, o empoderamento de determinados setores em detrimento a outros pode gerar futuramente novos lava-jatos, novos ataques à soberania popular, à nossa democracia, né? Então, acho que é de suma importância não só para aqueles que eventualmente foram lesados patrimonialmente, mas como sociedade, que a gente conheça de fato o que aconteceu. Fernando Ideu aqui no 11 News, quero agradecer muito sua presença e deu parabéns pelo trabalho. Como é que tá o Pedrão? Tá bom? Tá firme e forte, sempre engajado. Serrano, que é o compadre do meu querido Fernando Ideu, saudade do Serrano também. Meu mestre, sempre engajado aí na resistência democrática, um grande cara. Sempre. Fernando Ideu, muito obrigado. A gente vai para a transição no 11 News e em breve espero que você volte aqui para a gente conversar sobre outros assuntos também. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui com você, meu amigo. Um abraço.